Começa agora mais uma história da meia-noite. Uma história que vai te impressionar. O Fantasma de Tabatinga. Escrita essa história pelo senhor Antônio Roque Gobo. Ele de 87 anos, mineiro e morador em Belo Horizonte. A história começa agora. Imperdível. Os dois irmãos conversavam, o Marcos e o Paulo. Eles estavam fazendo trabalhos em argila, barro, e, portanto, um disse para o outro: mas Tabatinga boa mesmo só tem lá na fábrica de sabão. A Tabatinga de lá é boa mesmo, mas lá é mal assombrado. Lá eu não vou de jeito nenhum. Você é bobo mesmo, né, Marcos? É invenção desse pessoal medroso aí, rapaz. Já fui lá umas várias vezes, nunca vi nada. Bom, aqui, antes de continuarmos, uma explicação. Tabatinga, na verdade, embora até seja nome de cidade, Tabatinga é o nome de um barro especial, de uma liga muito boa, sabe? É uma argila chamada Tabatinga, um barro muito bom para a pessoa fazer escultura. Dizem que o barro chamado Tabatinga é o melhor que se tem para fazer esculturas. Então esses irmãos, o Marcos e o Paulo, conversavam enquanto faziam essas esculturas em argila, em Tabatinga. O Paulo, ele preferia, sabe, ele muito jeitoso também. O Paulo realmente era um sujeito muito jeitoso. O Paulo, ele dava preferência por pequenos animais. Ele fazia com tabatinga, com barro, pequenos animais. Galinhas, patinhos, pequenas vacas, porcos, pássaros de vários tipos. Já o Marcos fazia estatuetas humanas, em tamanhos e figuras que variavam de soldados com 10 centímetros de altura até as mulheres, homens, padres. Aliás, padre ele achava mais fácil de fazer devido à batina ampla. Ele também fazia bustos de até 30 centímetros. Ali os irmãos passavam horas e horas naquele ranchinho coberto com folhas de zinco. Era o ateliê deles, bem no fundo do quintal da casa. Ali era mais um depósito de lenha do que, na verdade, um ateliê. Mas eles gostavam de trabalhar ali. Pegavam as ferramentas, ficavam ali trabalhando, fazendo as esculturas. Marcos e Paulo, Paulo e Marcos. Olha, vamos acabar com essas figuras de presépio para a mamãe poder colocar depois na sala, né? As figurinhas do presépio. Faz uns passarinhos a mais para a gente colocar em cima da casinha. O Marcos, ele sem dúvida, ele era mais habilidoso do que o Paulo. Ele tinha mais prática, porque ele passava muitas horas, sabe? Fazendo e desmanchando figuras num capricho desmesurado. Além de fazer as esculturas, ele, só ele, as queimava no forno do fogão de ferro da cozinha. À noite, quando o calor já estava diminuindo, também era ele quem pintava as peças, as tintas preparadas com orientação do pai, que comprava as pequenas bisnagas de cores variadas. Tinta a óleo, tá? É aquela que dava realce maior às peças e tornava as peças até mais duradouras, porque isolava as peças da umidade. Mas foi quando um falou para o outro: rapaz, mas a nossa Tabatinga, que era o barro, né? Mas a nossa Tabatinga está acabando, hein? Você vai ter que buscar mais. Observação de Paulo ao molhar a última pelota de barro dentro da bacia de alumínio, sovando a massa, a fim de dar consistência própria para fazer uma nova peça. Respondeu
o Marcos para o Paulo: eu vou buscar amanhã cedo. Amanhã cedo eu vou buscar na fábrica de sabão. Você quer ir comigo? Ah, rapaz, sei lá. Sim, a fábrica de sabão. Será que de fato a fábrica de sabão ela era assombrada? Olha, eu vou descrever a fábrica de sabão. O lugar era tétrico. Ficava no fim de uma estrada abandonada, conhecida por Ladeira do Escorrega Lavaium. Atualmente estava mais do que uma trilha por entre a macega que crescia de maneira abundante. Ali, naquele lugar, a fábrica de sabão, logo na entrada, tinha um velho portão de grades de ferro, marcava o início do caminho que levava a uma antiga fábrica de sabão. As travessas metálicas estavam apodrecidas, sabe, consumidas pela ferragem, consumidas também pela ferrugem. Pontas agudas apresentavam sérios riscos para quem se atrevesse a abrir. Marcos, entretanto, ele sabia, dos macetes, o que ele deveria fazer para chegar até aquele local. Então, aonde ele deveria cavar. Ele sabia dos macetes e segredinhos todos. Ele deveria chegar até o local onde deveria cavar o barranco para chegar ao veio daquela tabatinga. Tabatinga boa mesmo é a tabatinga vermelha. Ah, quando você chega num veio de tabatinga vermelha, esse é o barro bom. Entrando pelo portão, o caminho era puro mato, umas touceiras de capim gordura, entremeados por capim-elefante, erva cedreira, inclusive dificultando a passagem. Cuidado com essas ervas de cidreira aí, hein? Elas cortam feito navalha, cuidado. Marcos, caminhando na frente, avisava o irmão Paulo que vinha atrás. Rapaz, eu fico cismado de passar aqui, Marcos, disse o Paulo. Esse lugar é esquisito, né? Cuidado para não escorregar. Pisa só na grama. Só na grama. Você só tem que ter cuidado aqui para não escorregar. Chegando ao final da ladeira, depararam-se com aquilo que, na verdade, restava da antiga fábrica de sabão. Aquela fábrica, ó, só tem ruína, hein? Ruína de uma construção que fora ao mesmo tempo uma fabriqueta de sabão, e aqui também era a residência da pequena família que mantinha o negócio, manteve esse negócio aqui durante anos, muitos anos. As poucas paredes que ainda resistiram em pé estavam enegrecidas pelo efeito do fogo e do tempo. Ainda restava um pequeno lance de telhado com ripas e caibros arqueados, telhas quebradas ameaçando cair a qualquer momento. Vem por aqui, Paulo. Me segue. Paulo, por aqui. Fica longe desses paus podres aí. As árvores cresceram, tomaram conta do lugar, do espaço. O espaço perdido quando a fábrica fora construída. Uma paineira muito alta lança seus galhos por entre as vigas de madeira que insistem em permanecer nuas de uma parede à outra, ligando o nada ao lugar nenhum.
Rapaz, dá um medo daqui, sabe? Calma. Tem nada não. Você não tem medo? Ai, para de falar. Vem. No lugar onde era a fábrica de sabão, bem ali onde era a fábrica de sabão, as instalações destruídas pelo fogo. Ali pegou fogo. Foi um grande incêndio. Ali ainda dava para ver os locais do fogão de lenha, com tachas reviradas e utensílios esparramados sobre um balcão de alvenaria. Puxa, Marcos, eu olhando para isso aqui, rapaz, vou ser sincero, me dá até uns arrepios. Larga de ser bobo, rapaz. Não tem nada aqui, não. Marcos, ele vai com uma certa desenvoltura. Ele já é diferente do irmão Paulo. Ele não se impressiona mais com aquele lugar. Ele passa por um lado de uma velha parede, quebra alguns galhos de mamoneira que cresceram rapidamente e ele vai direto ao barranco. A fábrica de sabão Santa Filomena existira devido à persistência de Eleutério Gomes, homem viajado que acabara se engraçando pela pequena cidade de São Roque da Serra e principalmente pela decidida Dona Margarida, viúva do proprietário do pequeno sítio ao lado do matadouro municipal. Com ideias avançadas na cabeça, Eleutério idealizou e construiu a pequena fábrica de sabão. Ele e a mulher trabalhavam juntos na realização do empreendimento. Aproveitou o córrego que passava no sítio para instalar ali uma pequena roda d'água que fornecia a energia elétrica da fábrica. Olha que interessante. Eles produziam também ali a própria energia elétrica da fábrica através da roda d'água. Engenhoso e cheio de planos, seu Léo, como era conhecido por todos, construiu ele próprio galpão com todas as instalações necessárias. Anexo à casa que já existia no lugar, ele foi construindo. Assim, passava da casa à fábrica por uma larga porta aberta na sala de visitas da residência. A produção era modesta. Seu Léo, na verdade, empregava 2 auxiliares que ajudavam principalmente nos trabalhos com as tachas de metal ou, como preferem alguns, tachos de metal, onde as matérias-primas, ele fazia o sabão com gordura, soda cáustica, potassa e outros ingredientes mais nobres. Ali, tudo era misturado e cozinhado. Dona Margarida era esperta no corte do sabão. Ela sabia fazer as barras pequenas. Ela sabia para poder render mais. As barras pequenas e toda cortada em tabletes. Depois, ela embalava tudo com uma certa rapidez. Uma mulher trabalhadora. Eleutério, ele se encarregava da administração em geral. Compra do material necessário, verificava se tudo estava funcionando. Ele também cuidava da entrega da mercadoria ao Totó Miranda, que comprava todo o estoque produzido ali.
Durante mais de 10 anos, seu Léo e Dona Margarida mantiveram a fábrica trabalhando, funcionando. A família aumentou com o nascimento de Leléu. Leléu, o único filho do casal, que recebeu o nome do pai e apelido compatível. O menino tranquilo frequentou a escola primária, estava preparando para ingressar no ginásio, estava concorrendo a uma bolsa de estudos doada pelo município. Foi quando o pavoroso acidente ali acabou acontecendo. Mas o que foi? O que foi que aconteceu na fábrica de sabão? O barranco de argila fica no fundo de uma pequena grota ou grota. Umidade por todos os lados. Samambaias, avencas brotam por entre o lodo verde que cobre o terreno todo sombreado. O córrego passa mais embaixo, fazendo uma pequena corredeira entre pedras. Das águas espumantes evola-se uma ligeira névoa que molha tudo ali. Mais acima, a velha roda d'água apodrece, paralisada sobre seus rolamentos. O abandono é total. Para escavar o barranco e chegar até o veio da Tabatinga Vermelha, o Bom Barro, Marcos, ele estava lá. Ele ia usar uma enxada velha. Aquela enxada, inclusive, ele achou lá, no meio das ruínas da antiga fábrica de sabão. Pegou a enxada. O Marcos pegou a enxada e saiu cavucando com força. Logo, ele separa uma boa porção do barro. Opa! Cheguei no veio, hein? Tabatinga boa, barro bom. Ó, barro vermelho. Esse é o bom. Ele coloca a tabatinga vermelha, aquele barro bom, naquele embornal trazido de casa. Pronto! A vermelha da boa tá aqui. Pronto, essa aqui é a melhor. Bom, agora vamos pegar um pouco da branca, que ainda ajuda mais na liga. Pegar um pouquinho da branca. Os dois, Marcos e Paulo, eles pulam um córrego. E eles vão coletar outra porção, mas agora da tabatinga branca, que é arenosa. Mas na mistura fica interessante. Da mistura das duas, os garotos Marcos e Paulo obtêm argila especial. E aí dá para confeccionar suas peças. Em outro embornal é colocada massa molhada e pesada. Voltam, cada qual carregando, dependurado no ombro, o embornal com a tabatinga, uma branca e a outra vermelhinha. Puxa, que medo, rapaz. Eu, pra ser sincero, não gosto nem de olhar para essas ruínas. Falou Paulo. O Marcos respondeu: ora, seu bobo, deixa de besteira. Ai. Deixa de ter medo, rapaz. Marcos, o mais velho, com 13 anos, faz troça dos sentimentos de Paulo, que magrinho e miúdo não é menos esperto, mas é mais medroso. Paulo caminha decidido na frente, ansioso em deixar o sítio tão sinistro. Marcos, trazendo na mão a velha enxada, entra nas ruínas
para colocar a ferramenta mais ou menos onde ele tinha encontrado. Vou deixar aqui para não ter erro, né? Quando precisar. Não, ele também não queria que outras pessoas soubessem que ele estava indo ao local mal assombrado. Ele não queria que as pessoas descobrissem. Nas ruínas, tudo é sombra e negrume. As paredes, as madeiras, o telhado, tudo fuligem. A própria atmosfera do local está impregnada de um miasma denso, escuro. Curioso, o Marcos adentra mais um pouco pelo local onde era a casa. Ele deixou a enxada, mas no fundo ele não quis só deixar a enxada. Ele quis dar uma espionada no restante da casa. Ele já tinha escutado tanta história, a história da tragédia, a história do fogo. Ele já tinha escutado várias vezes. E ele começou a imaginar como deveria ser a fábrica quando ela estava funcionando. Vou dar mais uma olhada. Pergunto você iria? Marcos adentra um pouquinho mais pelo local. No fundo há um clarão inexplicável, sabe? Ué, clarão ali no fundo. Marcos olha para o local. É uma abertura onde fora uma porta que deixa passar um pouco de claridade, iluminando o cenário de maneira surrealista até. Cruz credo, que lugar mais esquisito! Quando o pensamento lhe atravessa a mente, uma figura humana apareceu nessa abertura. Uai, é uma figura humana. Marcos fica aterrorizado. Da onde tinha surgido? Da onde tinha aparecido? Da onde tinha vindo? Os cabelos se oriçaram. Marcos pensou: meu Deus, me livra dessa. O Marcos quer dar meia volta, correr, mas ele não consegue. Ele sente os pés presos no chão. E ele vê um garoto do tamanho do irmão dele, o Paulo. Mas esse garoto que ele vê está todo negro. Todo negro. As roupas do menino que ele vê meio destruídas, rasgadas, queimadas. Pendem-lhe dos ombros e da cintura alguma coisa. O rosto do garoto, do menino preto, está deformado o rosto. Queimado o rosto, queimado até o alto da cabeça, que está completamente sem cabelo. Que horror! Que horror!
Mãe do céu, me protege. Mãe do céu, me protege. Marcos quer gritar, mas quando ele tenta gritar, nada sai da sua garganta, senão um gemido baixo. Mãe do céu, me protege. O menino, a visão dele, o menino preto, ele fica assim, por alguns instantes no centro da claridade. O vão da porta emoldurado, a figura negra queimada. Marcos, mesmo apavorado, ele observa os detalhes da aparição. O menino está descalço, as pernas finas, os molambos mal cobrindo suas vergonhas. Pipita de fora, dá pra ver. O rosto deformado, não dá pra distinguir nem boca e nem nariz. Os olhos parecem duas brasas fulgurantes. As orelhas também estão deformadas. A visão é horrorosa, mas num átimo o menino desaparece. O menino desaparece. O menino desapareceu. Marcos respira, reúne forças, conseguiu virar e sair correndo das ruínas. O Paulo pergunta: "O que foi, Marcos? O que aconteceu, Marcos?" O Paulo perguntou pro irmão, pro Marcos, quando o viu. "O que foi?" O Paulo perguntou pro Marcos, o mais velho. O Paulo é o menor. O Paulo perguntou: "O que foi, Marcos?" Ele via que o irmão chegou na carreira, assustado e com a face pálida, branca, pálida, sei lá. Eu vi o garoto que morreu aqui. Eu vi o tal do Leléu. Uai, mas ele morreu. Morreu ele, o pai e a mãe, na fábrica de sabão. Não sobrou ninguém para contar a história. Então é a assombração dele. O fantasma, sei lá. Só sei que eu vi, eu te juro. O Marcos, ele não esconde o seu terror. Vamos embora, Paulo. Vamos embora, abre esse portão, vamos embora depressa daqui. Vamos embora. Os dois saem apressados dali. Só não correram porque, na verdade, o Marcos nem conseguia correr. O incêndio. A história dizia que o incêndio aconteceu de madrugada. Ninguém sabe como ou por que aconteceu. Quando viram o fogo subindo pelo teto, alguns trabalhadores do matadouro vizinho, ficava mais ou menos uns 2 quilômetros córrego acima, correram até a fábrica de sabão antiga na tentativa de acudir. Correram para lá. Mas já era tarde demais. Em poucos minutos, o fogo lambendo as paredes, subindo pelo engradamento, queimando as madeiras e atingindo até as galhas das árvores mais próximas. Nem mesmo o delegado de polícia conseguiu chegar a uma conclusão das causas daquele incêndio. Poucas pessoas iam à fábrica de sabão. Poucas pessoas. Os 2 empregados chegaram cedo
e aí se depararam com as ruínas fumegantes da fábrica. Eles também não puderam dar uma pista para o desastre. Apenas depois alguém concluía: talvez alguma fagulha do fogão tenha se saltado para um monte de lenha e começou a queimar tudo devagarinho e eles não viram. Ou quem sabe, um defeito na instalação elétrica. Seu Leléu andava consertando a fiação, pode ser que tenha sido isso. Morreram os três. Os três morreram na fábrica de sabão. Senhor Eleutério, Dona Margarida e o filho, o Leléu. Os três morreram ali. Ninguém se apresentou como herdeiro do sítio e da fábrica que fora totalmente destruída. Dona Margarida, que era viúva antes de se casar com o senhor Eleutério, não tinha filhos e nem parentes conhecidos. Eleutério não era do local. Suas origens eram desconhecidas dos habitantes de São Roque. Assim, a propriedade ficou abandonada. Devido às circunstâncias da tragédia, nem mesmo os habituais depredadores, gente que habitualmente arranca porta, janela, que rouba telhas, alguma coisa aproveitável de propriedade abandonada, nem mesmo essa escória teve coragem de chegar ali perto do sítio incendiado da antiga fábrica de sabão. Ninguém teve coragem. Você teria coragem de visitar? De volta à meia água onde os meninos faziam suas figurinhas de argila sobre caixotes de madeira, Paulo fica desanimado em continuar fazendo os animais para o presépio que a mãe iria montar por ocasião do Natal. Marcos, contudo, passa o dia lidando com o barro, as faquinhas afiadas, o canivete, as espátulas de madeira, com as quais esculpe o barro. Há uma obstinação, uma teimosia, uma compulsão em fazer o boneco. Cara, o que você está fazendo agora? Curioso, Paulo ronda ao local, sem se animar em moldar. Uai, eu estou fazendo agora a figura do menino que eu vi na fábrica de sabão. Ele era assim, Paulo. Assim, ó. Ele era assim. Rapaz, você tá louco? Você tá louco? Se você viu alguma coisa, foi fantasma. Você vai querer fazer a figura de um fantasma? Ah, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu vou fazer uma figura igualzinha que eu vi. Você pirou de vez pra mim. Eu vou contar pra mãe que você andou vendo fantasma. Não, Paulo, pelo amor de Deus. Se a mamãe ficar sabendo disso, ela vai pensar que eu tô doido. E aí, nós nunca mais vamos poder pegar Tabatinga lá, entendeu? Marcos tinha medo da mãe, do pai. Ele não para. Freneticamente vai moldando a tabatinga vermelha, própria para peças maiores. Está fazendo uma imagem de meio metro. Está fazendo uma imagem de meio metro. Será que isso vai dar certo? Ele está fazendo a imagem do menino. Do menino que ele viu. Começou pelos pés,
colocou pernas bem finas, troncos, braços, tudo mais ou menos proporcional e da melhor forma possível, reproduzindo o que vira. Um menino de uns 10 anos, roupas rasgadas, queimadas, mulambos sobre os ombros e as ancas. Ao chegar na cabeça, não sabe como fazê-la. Dona Mariana aparece à noite em visita à família, mas o pretexto é saber de Marcos como está o busto do padre Januário, que a Liga Católica, da qual ela é presidente, encomendou para ele. Eles tinham pedido, faz um busto do padre Januário, você é um artista, menino. Faz pra gente. E a mulher, Dona Mariana, foi lá saber, Marcos, como é que tá o busto do padre Januário que a gente encomendou? Ele respondeu, vai demorar um pouco. Só hoje de manhã que eu consegui pegar mais tabatinga. Ele explicou para Dona Mariana. Pelo amor de Deus, você não vai falhar, hein? É para o onomástico do padre Januário. Semana que vem, tem prazo. A Dona Mariana insiste. Posso pelo menos ver como tá? Não, por favor, não. Eu não gostaria que a senhora visse, não, senhora. É que tá tudo muito atrasado ainda, sabe? Tá tudo muito ainda parado. Entendeu? Na realidade, o Marcos parou com o busto do padre. Ele não consegue fazer outra coisa senão na imagem do garoto que ele viu naquela manhã na fábrica de sabão. No dia seguinte, domingo, Marcos passou o dia inteiro na casinha do quintal trabalhando na moldagem do menino que ele vira nas ruínas. O corpo está pronto, mas ele não consegue fazer a cabeça e principalmente ele não consegue fazer o rosto, a face. Não quer reproduzir o que vira, um rosto tão horrível, tão deformado. O rosto estava sem os olhos. Finalmente, já ao entardecer, ele resolve fazer a cabeça e o rosto tal qual vira. As mãos, obedientes, em poucos minutos constroem aquela horrível visão. A cabeça do menino pelada, totalmente sem cabelos. A boca, nariz e o queixo mutilados, negros e vermelhos. As feridas brotando da pele. Já escurecia quando Marcos deixou a casinha e subiu para jantar. Segunda-feira de manhã, o Marcos acordou cedo, viu? Segunda de manhã, o Marcos acordou cedinho. Aprontou-se, tomou um café rapidamente, antes de partir para a escola. Ele tinha que ir para a escola. Antes, ele foi dar uma olhada na escultura do menino. Caramba! Cacete, rapaz! Mas, puta que pariu! Quem foi o desgraçado que fez isso? Quem foi o FDP que fez isso? Caramba, rapaz, quem foi que fez isso? A raiva do Marcos é intensa. Quando ele viu no chão e toda estilhaçada a estatueta que no dia anterior ele dera como acabada. Ele já tinha terminado de fazer um menino. Parecia que alguém de propósito havia quebrado em centenas de pedaços o menino. Só pode ser coisa do Paulo, aquele meu irmão. Só pode ter sido ele que fez isso com o menino que eu estava fazendo. Só pode ter sido aquele meu irmão que fez isso. Ele me paga. Ele correu para o quarto onde dormia o irmão Paulo. Acordou o menino aos berros, agitando-o pelos braços. Seu palhaço,
FDP, filho da mãe, desgraçado, o que foi que você fez? Anda, me conta. Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo, Paulo? Me conta. Você vai me contar tudo, vai. Me conta. Paulo acordou assustado, sem nada saber. Aos trancos, o Marcos fez com que o irmão fosse com ele até o local onde os cacos estavam esparramados. Anda, pirralho, me fala, por que você fez isso? Já estava tudo pronto, por que você fez isso? Fui eu não, Marco. Eu juro que não fui eu, juro por Deus. Você? Não fui eu não. Eu juro por Deus que não fui eu. Não fui. Não fui eu não. Não foi você? Não. Fui eu não. Juro que não. Ué, se não foi você, então quem foi? O rebuliço todo chamou a atenção da mãe dos meninos. Ela quis saber o que acontecia. Marcos contou-lhe, em poucas palavras, a destruição da estátua do menino. Paulo jurava por todos os santos que não foi ele. Juro, mãe, se eu achar o desgraçado que fez isso, ele me paga. Marcos foi para a escola contrariado. Chegou atrasado e levou reprimenda da professora. Ô paiê, como é que era o garoto que morreu queimado na fábrica de sabão? Marcos procura informações do pai, que sabia de toda a história do incêndio. O pai respondeu: ora, Marcos, eu não me lembro dele direito, não. Só conheci o pai, o seu Léo. O pai dele era um mulato assim, fortão, danado de forte. Quando a fábrica pegou fogo, o filho devia ter uns 11 anos de idade. Da idade do teu irmão, Paulo. Poderia ser parecido até com o seu irmão. É que nessa idade todos os meninos são iguais, né? A molecada fica mais ou menos igual. Ele tinha isso, uns 11 anos. Paulo não retorna à casinha para fazer animais de Tabatinga. Está de mal com o irmão e sequer estão conversando. Marcos volta a esculpir o garoto das ruínas com a mesma obsessão do dia anterior. Refaz com rapidez os membros e o tronco. Quando chega na cabeça, sente de novo a mesma dificuldade em fazê-la. Do jeito que ele tinha visto. Caramba, eu não lembrava mais direito, mas ele lembrou da frase do pai. Todos os garotos são iguais. Então ele começa a esculpir a cabeça como se fosse a cabeça do Paulo, irmão dele, alterando detalhes como o cabelo. O cabelo devia ser pichain. Aí ele faz o cabelo pichain. Papai me disse que o pai dele era bem mulato, né? O cabelo então era assim. Os lábios seriam grossos, o nariz achatado. Ele foi idealizando o rosto do menino. Corta aqui, acrescenta ali, raspa ali, acrescenta barro aqui. Marcos concluiu o trabalho quando anoiteceu. Bom, amanhã o que eu vou fazer? Eu vou colocar para secar e colocar no forno. No dia seguinte, antes de colocar a estatueta no grande forno do fogão da cozinha, mostrou para o pai e para a mãe. Não conhecia o garoto, mas você fez... Rapaz, você é danado, hein, Marcos? Você fez igualzinho, devia ser mesmo, igualzinho. O pai era um entusiasta do filho. Rapaz, esse meu filho é danado. Ô, Marcos, você fez, eu acho que igualzinho. No sábado, a peça já estava pronta. Marcos trabalha com as tintas, pintando as cores que ele tem de imaginar. Chega então Dona Mariana, novamente para ver o busto do Padre Januário, encomendado há mais de 2 meses. E, Dona Mariana, eu lamento muito dizer para a senhora, mas não está pronta ainda.
O Marcos ficou envergonhado, estava protelando demais. É que nessa semana eu trabalhei fazendo essa estatueta aqui. Aí a dona Mariana olhou para a estatueta do menino e perguntou: e de quem é? Quis saber a velha devota dona Mariana. Aí o Marcos respondeu para ela a verdade. Isso aqui é do menino que morreu na fábrica de sabão. A senhora quer ver? Eu quero. Quero ver, sim. Ele vai e mostra a estatueta de 0,5 metro de altura para Dona Mariana. E Dona Mariana não esconde a sua admiração. Rapaz, tá igualzinho? Igualzinho, eu conheci o menino. Conheci o menino, igualzinho o menino. Que beleza, Marcos. Tá igualzinho. Nunca vi nada tão igual. Marcos ficou vaidoso, mas não revela que o rosto do garoto foi imaginado por ele. E nem fala da primeira estatueta quebrada misteriosamente, de certo porque ele não queria aparecer com o rosto queimado. Ah, era isso. Ele não queria aparecer com o rosto queimado. Ó que moleque danado. Olha, foi por isso que a primeira imagem foi quebrada. Foi quando Dona Mariana, ainda admirando o menino feito pelo Marcos, ela disse: olha, tá bom de você colocar no cemitério, no carneiro do cemitério. Carneiro? O Marcos fica surpreso com a ideia da Dona Mariana. E ele também não tinha entendido o que era carneiro. Não, carneiro é o túmulo. É o túmulo onde está lá o resto mortal do menino, da família dele, com o pai, com a mãe dele. Você podia colocar lá. Podia colocar no cemitério. O que você acha? Mas no cemitério, a mãe estranhou. Acho que tem lugar melhor para colocar o menino de barro. Não tem, não? A ideia, porém, foi bem recebida por Marcos, que não sabia nem mesmo por que tinha feito a pequena escultura. Posso pedir para o padre Januário para benzer antes de colocar no túmulo, no cemitério? A Dona Mariana tem interesse em que Marcos volte logo a fazer o busto que ela encomendara. O padre abençoou a escultura do Marcos, que foi solenemente colocada sobre o túmulo do pequeno Leléu no cemitério. O túmulo não era só do Leléu. Era também dos seus pais, seu Eleutério e Dona Margarida. Permanece ali até hoje, um pouco desbotada e escurecida pela pátina do tempo. Assinado Antônio Roque Gobo, de Belo Horizonte. Essa história foi escrita 6 de junho de 2002. Eu gostei muito da história, seu Antônio Roque Gobo. E você? Você que está ouvindo, responda-me. Gostou também? Diz aqui nos comentários.